Graças e paz, amados de Deus, você está comigo aqui mais uma vez no nosso Ponte Teológico, e o devocional de hoje é um pouco diferente. Vou me dedicar um pouco mais de tempo para abordar essa questão. Afinal, o que Jesus quis dizer com essa frase? Não julgueis. Uma das frases mais mencionadas na boca de muitas pessoas, a gente vê muito isso nas redes sociais. E o texto que eu quero, obviamente, ler com você é exatamente esse texto. Jesus pregando lá no Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 1 do Evangelho de Mateus. Jesus vai dizer: não julgueis, para que não sejais julgados. Então, afinal, o que significa isso? Então a gente tem que pesquisar, né? A gente tem que analisar o significado da palavra, para que possamos fazer uma exegese, uma hermenêutica precisa. Então vamos lá. O significado dessa palavra julgar, não julgueis, né? O verbo grego é a palavra krinu, né? Krinu significa julgar, significa censurar, significa criticar de maneira amarga e injusta. Então vamos lá. A palavra que está lá no original, quando a gente fala original, no idioma escrito originalmente, que é o grego, né, o que significa julgar. Julgar é censurar, julgar tem o significado de julgar ou de criticar, ok? Então, o que Jesus quis dizer? Será que ele proíbe qualquer tipo de julgamento? Será que nós somos proibidos de realizar qualquer tipo de censura, de crítica? Não. Quando você vai para a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, no Novo Testamento principalmente, você vai perceber que as epístolas paulinas, joaninas, eles criticam, eles julgam, né, os falsos mestres, os falsos ensinamentos. Para você identificar se uma doutrina é falsa, se um indivíduo é um falso mestre, um falso profeta, obviamente que você precisa discernir, fazer uma avaliação, fazer um julgamento. Perfeito? Partindo desse princípio, aí sim você poderá, à luz das escrituras, censurar e dizer, não, o que este pregador, o que este pastor, o que este mestre está ensinando não é a palavra de Deus, ele está distorcendo. Logo você acabou de fazer o quê? Um julgamento. Perfeito? Então a Bíblia não proíbe nós termos esse discernimento, fazermos esse julgamento, essa crítica no que diz respeito a falsos mestres, falsos ensinamentos, certo? Por exemplo, nós devemos fazer um julgamento, uma análise, se determinado líder está qualificado para assumir a liderança, por exemplo, de uma igreja. Quando você vai para 1 Timóteo capítulo 3, você vai ver lá as qualificações do diácono, né? O indivíduo precisa ter qualificações. Como é que você vai discernir, vai saber se o indivíduo está qualificado para exercer um cargo de liderança? Óbvio que você vai fazer um julgamento. Julgamento de quê? Do comportamento dele. Bem, esse indivíduo tem um comportamento de um servo de Deus, então ele pode ser um pastor, pode ser um diácono, ok? Então nós devemos sim julgar, discernir quais deles estão qualificados para exercer a liderança na igreja do Senhor. Terceira coisa é que a igreja, ela sim deve julgar os pecados dos membros que cometem sérios pecados, graves pecados na igreja local. Se você se der o trabalho, depois você lê lá em 1 Coríntios capítulo 5, você vai ver que Paulo censura os líderes da igreja de Corinto porque havia um indivíduo lá, um jovem, que estava tendo um caso com sua própria madrasta. E a igreja e os líderes deixaram correr frouxo, não repreenderam, não corrigiram este indivíduo. Então Paulo censura, Paulo critica os líderes da igreja, chama a atenção, repreende, porque eles não repreenderam, porque eles não censuraram o pecado daquele indivíduo. Então percebemos que no que diz respeito a falsos mestres, falsos ensinamentos, a membros que cometem pecados gravíssimos dentro da igreja, eles precisam ser julgados pelas suas ações, certo? Então o que Jesus quis dizer afinal, pastor, com não julgueis? O que Jesus está proibindo aqui, irmãos, nesse texto aqui de Mateus 7, nessa passagem, é a mania de criticar, a mania de sempre estar criticando, condenando as pessoas de forma hipócrita, com espírito farisaico. O contexto ali, Jesus no Sermão do Monte,
estava ensinando aquelas pessoas, né, alertando-as acerca do próprio farisaísmo que predominava ali. Né? Eles tinham ouvido por muitas vezes os fariseus de maneira arrogante, distorcendo as escrituras, o espírito de condenação em todo o tempo, o espírito farisaico. Então Jesus está condenando esse espírito. Não julgueis. A advertência ali é contra a atitude de julgar normalmente as pessoas precipitadamente, sem avaliar, sem saber se houve ali algum erro, algum problema grave, e a pessoa já está condenando, já criticando. E as pessoas que vivem disso se alimentam só disso, certo? Percebe o versículo 2 assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também. Ou seja, Jesus está criticando, Jesus está repreendendo, advertindo essas pessoas, dizendo: se vocês tiverem esse espírito crítico, esse espírito de julgar as pessoas precipitadamente, sem misericórdia, sem avaliar, né, vocês também vão ser julgados da mesma maneira. É como um bumerangue, vai voltar para vocês. É a lei da semeadura. Ok? Então, olha só. Eu separei aqui um trecho comentando a respeito disso. O pai da igreja chamado João Crisóstomo, que é conhecido como Boca de Ouro. Por que Boca de Ouro? Ele viveu no século V, século VI ali. Ele foi um grande pregador, pai da igreja. Ele, por ser um grande pregador, recebeu esse apelido, João Crisóstomo, Boca de Ouro. Comentando exatamente esse versículo, olha o que ele diz. Mas se nos proíbe de julgar, como Paulo julga o fornicador de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, e Pedro acusa Ananias e Safira de falsidade. Percebe? Se Jesus está proibindo, como é que a gente vê em outros textos das Escrituras pessoas fazendo julgamento? Paulo fazendo julgamento de fornicador de Corinto, Ananias e Safira sendo acusados por Pedro de mentira. Alguns expõem esta passagem no sentido de que Deus não proíbe os cristãos por meio desse preceito de corrigir os outros por benevolência, mas que cristãos desprezam cristãos por jactância, por orgulho de sua própria justiça, odiando e condenando a outros, muitas vezes partindo apenas de suspeitas, seguindo seu próprio ódio sob a aparência de piedade. Jesus está condenando isso aí. Você só desconfia, você suspeita e já entra com julgamento. Isso que Jesus está condenando, esse espírito farisaico. Ok? Não é mediante o fato de você ver uma situação e você precisa tomar uma decisão, a fazer uma avaliação. Veja só, capítulo 7 mesmo, no versículo 16, capítulo 7 mesmo, olha o que Jesus vai dizer. Capítulo 15, melhor para a gente entender. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Olha o verso 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Note bem, se Jesus estivesse fazendo uma proibição totalmente restrita, de maneira absoluta, a gente não poderia fazer um julgamento dos falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas. Jesus no mesmo capítulo vai dizer. Por quê? Porque pelos seus frutos os conhecereis. Como a gente conhece o fruto de uma pessoa? A gente observa a vida dela e ela vai dar fruto. Se o fruto dela for fruto do Espírito, você vai fazer uma análise, um julgamento. A partir do momento que você observa os frutos de uma pessoa, você consegue discernir. Esses frutos são espirituais. O fruto dessa pessoa não é espiritual. O que você acabou de fazer aí? Você acabou de fazer uma análise, uma crítica para entender, para perceber se tal pessoa verdadeiramente é cristã ou não, se ela pode verdadeiramente fazer parte aí do hall de amizades sua, se ela pode sentar na mesa da tua casa para almoçar contigo, tomar chá da tarde. Será que essa pessoa tem um espírito hipócrita, farisaico nela? Ela tem suspeitas o tempo todo, uma condenação, espírito crítico, ela critica tudo e a todos, julga todo mundo, sem ter conhecimento de situações, ela só tem suspeitas. Então o que Jesus está proibindo é isto, ok? Esse tipo de
farisaísmo presente. E outra coisa que eu queria falar com vocês é que, principalmente nas redes sociais, geralmente quem usa esse versículo, não julgueis. Geralmente quem usa esse versículo com escudo é porque ela está errada. De fato ela está errada. Ela errou, ela cometeu falhas, ela pecou. E ela não suporta ser repreendida, ela não suporta ser advertida, ela não suporta aceitar a repreensão, a crítica. Ela não suporta ser avaliada. Então, a partir do momento que a pessoa está num caminho tortuoso, tomando as atitudes de uma pessoa totalmente longe de Deus, como é que a pessoa não quer ser julgada? É claro, o comportamento dela vai ser julgado. E se necessário for, ela vai ser repreendida. E se necessário for, ela vai ser disciplinada. Você está entendendo isso? Deu para entender essa questão? Infelizmente, muitas pessoas confundem. Ela usa esse versículo para justificar seus pecados, seu comportamento vil, para justificar seu comportamento de libertinagem, para justificar seu mundanismo. Essa que é a verdade. Então, quando alguém vai criticá-la, quando alguém vai apontar o caminho para ela, vai dizer, querida, a palavra de Deus é isso, não julgueis. Ela já se arma. Não julgueis para que não seja julgado, não julgueis. Não é isso que Jesus está dizendo, não. Em todas as escrituras, nós percebemos que há uma necessidade de fazermos uma análise, um julgamento, de censurar o mal, de censurar o pecado, de censurar aquilo que está errado. Então não confunda. Antes de sair dizendo por aí, não julgueis, ou escrever nas redes sociais, procure estudar, procure meditar na palavra de Deus para alcançar o entendimento. Antes de vir preparar essa devocional para você, eu estava aqui estudando o texto. Estava analisando os comentaristas, o que os grandes comentaristas dizem. Entende? Antes de você julgar qualquer coisa, primeiramente procure saber, procure informações, procure ser menos crítico no sentido de levantar suspeitas o tempo todo, esse espírito hipócrita, farisaico, de condenar as pessoas. Ok? Então, a gente precisa ter esse equilíbrio para entender em que momento a palavra de Deus nos permite fazer julgamentos ou críticas. Ok? Geralmente, em relação ao mau comportamento dentro da comunidade cristã, geralmente em relação aos falsos mestres, aos falsos ensinamentos, geralmente foca estas questões. Ok? Deus possa te abençoar de maneira rica, abundante. Reflita sobre essa palavra em nome de Jesus. Até a próxima.